A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Hoje é 22 de julho de 2011, portanto, dia do centenário de Juazeiro do Norte. Deveria ser uma das maiores festas da história de Juazeiro do Norte. Pelo menos no coração dos joneiros, sempre a festa quando se homenageia o Padre Cícero Romão Batista. O Tribuna Livre teve uma proposta de homenagear todos os ex-prefeitos de Juazeiro do Norte. E por aqui passaram Dr. Mauro, Carlos Cruz, também o Coronel Humberto Bezerra. Veio aqui no último programa o Dr. Ailton Gomes de Alencar. Por aqui passou também o Raimundo Macedo. E hoje, finalmente, nós completamos o nosso projeto de homenagem aos ex-prefeitos, trazendo ao nosso estúdio o Dr. Manuel Salviano Sobrinho, 2 vezes prefeito de Juazeiro do Norte, passou também pela Assembleia Legislativa e atualmente é deputado federal. Boa noite, Vasques Landim. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, telespectador. Nós estamos cumprindo com a missão, com aquilo que o Tribuna Livre se propôs, de fazer homenagem e trazer aqui para que o telespectador pudesse também resgatar um pouco da história daquelas pessoas que fizeram por Juazeiro do Norte. Trouxemos aqui todos os ex-prefeitos e hoje estamos encerrando essa sequência com o ex-prefeito e deputado Manuel Salviano, doutor Salviano. Eu queria dizer ao telespectador que nós todos nascemos exatamente com a missão social a cumprir, desde que agregamos a essa missão valores, nos educamos. E para isso também é preciso ter vocação para exercer essa missão. E nós estamos aqui com um grande agente do desenvolvimento de Juazeiro do Norte, a quem estamos prestando essa homenagem, que é o ex-prefeito e deputado Manuel Salviano, que tanto fez por essa cidade, como tantos outros que passaram ao longo desse centenário histórico dessa cidade, que tem uma história bonita, única, singular. E nós vamos conversar com o Salviano para que ele fale um pouco da sua história, de quando aqui chegou, das realizações que fez. E para isso nós precisamos também de inteirar com o telespectador, que ligue, que pergunte, para conversar um pouco com o doutor Salviano, ex-prefeito de Juazeiro, um dos prefeitos que mais realizou por essa cidade. E nós lembramos que este programa é um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza, trabalha com as marcas mais famosas, tem lojas em Juazeiro do Norte, Crato e Brejo Santo. Bom, amigos, vamos então começar vasculhando o passado do Dr. Salviano e, como sempre, nós vamos fazer aquela pergunta de praxe. Como é que foi a juventude, Dr. Salviano, os primeiros estudos lá na cidade onde o senhor nasceu, ou na mais próxima, até chegar finalmente ao ensino médio e posteriormente ao chamado vestibular? Boa noite, doutor Salviano. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco Landim, telespectadores. Quero dar um abraço a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Mas queria dizer que a minha vida estudantil foi semelhante a todo nordestino. O cidadão, nós nordestinos, nascemos a maioria na roça. Fomos estudar. Eu comecei estudando no grupo escolar no meu município de Vaso Alegre, na Extrema, e daí parti para João Pessoa, depois para o Rio de Janeiro, Fortaleza e Minas Gerais, Juiz de Fora, onde terminei meu curso de medicina e fiz o pós-graduado do Rio de Janeiro, onde exerci minha profissão por mais de 5 anos na cidade do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de trabalhar nos hospitais com a maior emergência que tem o Rio de Janeiro, que é o Hospital Getúlio Vargas e Souza Aguiar. Então, foi lá onde eu assisti a maioria dos acontecimentos que acontecem na guerra, eu já assisti e operei no Rio de Janeiro, isso que aconteceu. Chegando aqui no Juazeiro... Mas por que você veio para cá, para o Juazeiro? Eu vim para o Juazeiro
pela questão familiar. Respeito a minha família, desejo de ajudar a minha família e vocacionado pelo trabalho, minha profissão. Então, cheguei aqui, tive o apoio do Dr. Mauro Sampaio, Mário Malzone, me fiquei no Hospital São Lucas, depois fomos uma sociedade com vários médicos, criamos o Hospital Santo Inácio, onde o Dr. Mário Malzone foi o mentor do processo, juntamente com o Mauro Sampaio, e me convidaram para participar dessa sociedade, e eu passei a participar do Hospital Santo Inácio e passei a ser também um dos diretores lá por 4 vezes consecutivas. Essa sua visão de homem realizador, ela teve início como diretor do Santo Inácio, a partir daí começou a você ter essa visibilidade, você fez realmente uma boa gestão no hospital. Conta um pouquinho aí como é que... O Hospital Santo Inácio, na verdade, foi primeiramente administrado do Dr. Mário Malzone, onde se dedicou à sua construção, juntamente com o Mauro Sampaio, e ali no São Lucas eu aprendi uma coisa importante, que é exatamente a participação como profissional da inovação tecnológica das cirurgias, que eu, como médico especializado em cirurgia abdominal, vascular e cardíaca e torácica, eu tive a oportunidade de fazer muitas cirurgias aqui na região, e nasceu daí a necessidade de participar da vida profissional do Hospital Santo Inácio, onde eu tive a oportunidade de ampliar aquele hospital e tornando o Hospital Santo Inácio uma referência de hospital na região do Cariri. E com isso, impulsionado pelo desejo de trabalhar, de inovar, de criar, de investir, foi aí onde nasceu o convite do Dr. Mauro Sampaio para que eu pudesse disputar um cargo eletivo na Prefeitura Municipal de Juazeiro em 82, uma coisa que era praticamente possível. Nessa época você estava como médico aqui já há quantos anos, Salviano? Nessa época eu cheguei em 73, 7 mais 2, 9 anos aqui em Juazeiro. Então eu via que a cidade precisava de uma velocidade de crescimento, então eu passei a perceber que havia oportunidade, e com o apoio do Leandro Bezerra, na época, os nossos colegas, o Vasco Landim, toda uma equipe de pessoas, de líderes políticos que quiseram incorporar na campanha, e nós, em 82, conseguimos mudar o perfil político dessa cidade e elegendo prefeito. Aí nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho importante, que muitas vezes não tem placa o que você realiza, mas muda o perfil socioeconômico e postura ética na política que foi implantada. Você disputou a eleição nessa época com quem foi? Erivando Cruz. Erivando Cruz, que foi interventor da cidade. Foi interventor depois de Dr. Mozart Cardoso de Alencar. Ele assumiu como interventor e fomos em 82 disputar a Prefeitura Municipal, onde eu ganhei. Nós ganhamos com 260 votos. Foi bem apertada. Praticamente impossível ganhar aquela eleição, pela estrutura que tinha os coronéis que apoiavam o Erivando Cruz. Então era impossível, mas com a liderança de Mauro Sampaio, com o apoio que ele teve das outras pessoas, dos nossos amigos, foi possível chegar na prefeitura, e daí partimos para fazer uma mudança do perfil político e administrativo do Juazeiro. E aí eu começo a fazer um trabalho de mudança da administrativa, onde nós tivemos a oportunidade... Mudança de gestão, de costumes, começou por aí, foi? Mudança havia uma tendência natural de fazer com que o dinheiro da prefeitura fosse carreado para atividades que não tinha nenhum retorno para a população. Então nós concentramos em fazer economia, investir em obras sociais e obra estruturante, onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma verdadeira mudança do perfil administrativo do Juazeiro. Mas, Salviano, naquela oportunidade assim que tu entrou, já com essa tua visão de empreendedor, de fazer uma revolução administrativa,
qual assim, o que tu vislumbrava assim? Eram as obras estruturantes, a educação? O que foi que tu priorizou assim na tua administração? A minha visão era que a gente precisava fazer uma mudança da infraestrutura do Juazeiro. Então, para fazer a mudança, o Juazeiro é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora, precisava fazer melhorar a qualidade de vida da população, inovando, criando os logradouros, fazendo as praças que nós fizemos, tivemos a oportunidade de fazer várias praças aqui na cidade, arborizamos, tivemos a preocupação de arborizar a cidade, tivemos a preocupação de fazer drenagem, calçamento, nós fizemos mais de 2 milhões de metros quadrados de calçamento nas ruas do Juazeiro, dos bairros. Nesse primeiro governo, você já abriu avenidas, alguma rua, foi... No primeiro governo nós tivemos a oportunidade de construir o memorial, onde aqui ao lado do memorial foram construídas 3 praças importantes para dar apoio àquela estrutura do memorial. A obra das mais importantes, porque preserva a história do fundador de Juazeiro. Então foi um momento importante que eu tive essa oportunidade, com os recursos do município, do recurso do Tesouro Municipal, construir o memorial exclusivamente, da mesma forma que nós tivemos, com o recurso do município, construir o ginásio poliesportivo praticamente com todo o dinheiro da prefeitura. Veja o seguinte, naquela época o dinheiro da prefeitura era a metade do que é hoje o orçamento do município e os recursos que vêm para o município. Da mesma forma, na época também de Mauro Sampaio, talvez fosse a metade do que foi o meu. Então, são essas coisas que vão crescendo. Ele esteve aqui, né, Luiz Carlos, inclusive falou sobre isso, sobre a questão dos recursos, e que fez também um sem número de escolas, todos com recursos oriundos dos cofres municipais. É isso mesmo. E aí nós tivemos essa oportunidade de olhar, por exemplo, o ginásio poliesportivo é uma obra importante para que a juventude, essa juventude que queria ter a oportunidade de praticar esporte, os pais levavam os filhos para aquele local, e então nós tivemos a oportunidade de construir o ginásio poliesportivo, que na época era o mais moderno do Nordeste e talvez hoje ainda seja. Foi a última obra dessa primeira gestão, por sinal, né? Foi entregue já na campanha. No conjunto são 2.500 obras que nós realizamos. Salviano, eu queria, uma curiosidade minha e certamente do telespectador do Tribuna Livre, tu lembra quanto foi o tempo que tu levou para fazer a obra do memorial e a obra do poliesportivo? Olha, a obra quantos do memorial, anos? Um ano, 2? A obra de memorial não foi há praticamente 12 meses. 12 meses para executar a obra. Tivemos a oportunidade de ter um projeto muito bom feito pela equipe do Rio de Janeiro. Depois tivemos a oportunidade também de ter um projeto importante para a execução do ginásio poliesportivo. Trazemos os engenheiros arquitetos de São Paulo e foram obras que foram bem planejadas, com projetos executivos adequados e que não deu muito trabalho para a execução. O ginásio poliesportivo demorou praticamente 18 meses para a sua execução. Você vê que ali é uma praça de esporte grandiosa, importante, porque naquela época, praticamente quando eu cheguei aqui no Juazeiro, não existia um local para os grandes shows, para os grandes eventos esportivos, e ali serviu, até hoje serve para as graduações, as formaturas que acontecem ali, os grandes shows, e a parte de esporte que acontece no ginásio poliesportivo. Da mesma forma que era o memorial, não tinha um centro de convenção. O memorial civil, além de ter o seu museu, tem um centro de convenção que até hoje é usado e muito bem usado, onde nós tivemos a oportunidade de instalar um som de alta qualidade, a central de ar-condicionado, e que veio o presidente da República inaugurar. Você veja que o presidente da República veio inaugurar uma obra, essa obra tem que ter um significado importante. E o ginásio e o poliesportivo foi essa obra importante. Para você começar os trabalhos do memorial, certamente que você tinha alguma resistência, porque tinha que ser feita algumas desapropriações ali. E mesmo assim você enfrentou essas dificuldades, tentou conciliar, trabalhou e conseguiu ultrapassar isso aí. Tem isso na história? Tem, é verdade. Eu tive que, no nosso período administrativo, nós tivemos que desapropriar 270
propriedades aqui no Juazeiro. Ali em torno do memorial, primeiro ali era uma praça do cinquentenário e que era cercada, era uma roça ali. Nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto ali. Em torno do memorial tinha o 13, o Clube 13, tinha várias casas, a abertura da Rua São Francisco com vários proprietários, onde deu muito trabalho, casas de pessoas importantes, pessoas que entenderam o projeto que era importante para a cidade, para fazer aquela abertura, para desnuviar aquela área ali, e foi isso que foi descortinado, aquela área ali, e foi por isso que nós tivemos o apoio da população, e as pessoas que nós tivemos a oportunidade de desapropriar as suas propriedades, todos eles investiram em outra, e foi preço acima do preço do mercado. Então ninguém foi prejudicado, todas as pessoas que a prefeitura desapropriou as suas propriedades foram bem, foi pago com preço justo, e elas empregaram todos os recursos e foram bem sucedidos. Daí exemplo do que acontece no Centro de Apoio a Romeiro. O doutor Mozart Cardoso de Alencar tinha aquela propriedade, era lagoa, ali era lagoa. Para as pessoas que não conhecem, ali era uma lagoa que tinha 2 metros de profundidade, onde nós tivemos a oportunidade de fazer o aterro de 36 hectares. O conjunto ali são 36 hectares, porque também tinha outros proprietários. E tivemos a oportunidade de abrir a Rua São Pedro para chegar até a Vila Três Maria. Então foi outro acesso que não tinha a Rua São Pedro, que passou a ter a mão indo e outra voltando pela estrada que já existia. Mas eu queria dizer essa oportunidade, pois é muito gratificante você chegar numa cidade, ser um profissional, trabalhar com muita dedicação, com exclusividade, 24 horas por dia, morando no hospital e atendendo a população, e depois essa população reconhecer esse trabalho e nos eleger prefeito, e daí nós tivemos a oportunidade de fazer muitas obras importantes para a cidade. O deputado Salviano, você informou aí no início da sua fala que executou em torno de quantas obras? 2.500 obras. Durante os dois mandatos, um de 6 e outro de 4. Eu queria, para curiosidade minha e do telespectador do Tribuna Livre, dentro desse número grandioso de obras que você construiu, trabalhou e tal, em Juazeiro do Norte, qual foi aquela que te deu mais alegria, que tu se sentiu mais feliz? Eu sei que todas são importantes, mas a gente, no contexto, às vezes escolhe um assim, que quando olha diz, rapaz, realmente foi muito bom eu ter feito isso aqui para o Juazeiro, para o povo do Juazeiro. Primeiro, a cidade de Juazeiro deve tudo ao Padre Cícero. Então, a construção do memorial foi uma obra gratificante, porque eu me senti feliz de fazer uma obra que conservasse e mantivesse a história do fundador de Juazeiro. Então, essa obra é histórica, é importante, e hoje nós estamos no centenário de Juazeiro, graças ao fundador de Juazeiro, o Padre Cícero, que nós passamos todos a ser os seus seguidores, dentro de um processo de trabalho, dedicação, dentro desse contexto de religiosidade que tem a cidade e o povo de Juazeiro. Então, após o ginásio poliesportivo, a obra mais gratificante para a juventude foi o ginásio poliesportivo. E a obra economicamente também mais importante foi o centro, foi lá no Pirajá, que criou um polo comercial ali no Pirajá, onde o mercado do Pirajá ali era a roça. Nós tivemos a oportunidade de fazer aquele mercado, criou um polo comercial. Hoje, o polo comercial do Pirajá talvez concorra no mesmo nível da Rua São Pedro. Então, criou ali mais de 5.000 empregos. Importante que a população entenda que dali vive mais de 5.000 pessoas trabalhando dia e noite. Você passa 3 horas da manhã, está o pessoal trabalhando. Da mesma forma está lá o Viana, o Raimundo Viana, lá no Pio 12, aquele mercado também, que nós tivemos a oportunidade e a felicidade de construir. Então são obras estruturantes. Novo Juazeiro, nós fizemos o Centro de Integração do Novo Juazeiro para que o Padre Zé Alves
instalasse ali um centro profissionalizante, onde ele fez um centro profissionalizante. E se eu for falar em praças, nós passamos talvez, tudo que eu fiz, nós passamos 3 dias aqui conversando da importância que tem cada obra e o significado que tem cada obra estruturante. E a juventude precisa acompanhar, porque em todos os bairros do Juazeiro nós temos a nossa marca do trabalho, da dedicação, e que não é nenhum favor, mas é um dever do administrador. E foi isso que nós tivemos sempre em mente, de investir para que a cidade de Juazeiro continuasse sendo a liderança regional, e que ela nasceu para ser essa liderança regional, e é através das pessoas que acreditam e confiam, e é isso que nós estamos fazendo até hoje, trazendo aquilo que a gente pode trazer em benefício da cidade do povo juazeiro. Doutor Salviano, o seu mandato foi de 6 anos e, logicamente, o senhor trabalhou com 2 governadores, que o mandato do governador era de 4 anos. Quem foram esses 2 governadores e qual o que ajudou mais ao senhor? Olha, na época, Gonzaga Mota foi o primeiro governador que entrou comigo no mesmo momento histórico. Então, ele foi o governador que eu passei, ajudou a cidade do Juazeiro, mas quem mais ajudou nesse período foi o presidente Sarney. O presidente Sarney, através do deputado Mauro Sampaio, que foi uma pessoa que perseguiu muito os recursos para o Juazeiro, carreou muitos recursos para o Juazeiro. Veja o seguinte: o Centro de Apoio Romeiro foi uma obra financiada praticamente pelo Sarney, presidente Sarney. Foi a obra que ele nos ajudou muito. Da mesma forma, vem também Tasso Gereissati. A partir, aí Tasso Gereissati foi a pessoa que muitos ajudou a muitas obras aqui no Juazeiro, Mercado Pirajá, tantas outras obras, ginásio e escola. Nós fizemos 22 escolas, construímos 22 escolas aqui na cidade de Juazeiro. É muito importante Essas escolas foram mais na cidade, na sede, ou mais na... A maioria foi em todos o distrito. Por exemplo, Palmeirinha tem uma escola, Maria Cardoso, que é uma das mais modernas que foi construída. Também teve na zona rural várias escolas, mas aqui o Edivar Teixeira Ferro, por exemplo, uma escola modelo. Edivar Teixeira Ferro, o João Alencar de Figueiredo fica ali ao lado do Romeirão, do estádio do Romeirão, e o Cirão, que foi uma obra também em convênio com o governo do estado, da mesma forma que a Escola Técnica Federal, que hoje é o Cefet, foi em convênio com o governo federal, e o Cirão, a Escola Técnica Federal, hoje o Cefet, e o Cirão lá no Mutirão. Então, foram obras importantes. Nós tivemos lá no Tiradentes, a Escola Governador Manuel Castro. Nós tivemos várias outras escolas. Aqui lá no aeroporto, tivemos a Escola Cícero Germano, que é uma escola moderna. E se eu for falar nas escolas que nós construímos, nós passamos Mas me responda, diante de tantas escolas, das avenidas, do memorial, do Parque Ecológico das Timbaúbas, que é uma obra também sua, enfim, de mercado, do Pirajá, do Pio 12, de drenagem, de calçamento, de inúmeras praças, diz aí para nós aqui, para o telespectador, que foi aquilo que te deu assim um embaraço, uma dificuldade para tu realizar, porque às vezes a gente realiza, mas é com sacrifício, tudo é com sacrifício, mas tem uma que é mais sacrificosa. A que mais deu dificuldade foi o Parque Ecológico. O Parque Ecológico, porque tinha gente que entendia, e é preciso que as pessoas entendam, e muitas pessoas não entendiam, tinha outros que entendiam. Para você desapropriar uma área, para dizer, eu vou fazer um parque ecológico, nem todo mundo entende a importância que tem do parque ecológico. Mas nós sabemos a importância do parque ecológico maior. Primeiro, nós só temos essa faixa verde aqui, que é aqui, a Timbaúba. Então, aquilo precisava ser preservado, aquilo precisava ter um apoio do poder público, exatamente para que aquilo não fosse desmatado, tornasse lenha. E o mais importante ainda é a água do subsolo. Imagina a cidade de Juazeiro, que, com essa população, acordar de manhã e não ter água para beber. Porque nós não temos água de onde trazer, nós não temos reservatório fora a água do subsolo. O aquífero aqui todo é do subsolo, e que um dia
poderia ser contaminado pelos dejetos que viria, são lançados principalmente ali do Romeirão, do Pirajá, aqui, Tiradentes, viria tudo para ali e um dia ia ser absorvido, esse dejeto ia contaminar o do subsolo, que o maior lençol freático e os postos de captação da Cagé se encontram ali no Parque Ecológico. Então, a minha preocupação maior era isso, mas a maior dificuldade que eu tive foi exatamente da desapropriação, que as pessoas não entendiam, e que criaram dificuldade que eu tive até de depositar uns recursos de alguns que não aceitaram em juízo. Mas aquela obra custou 3.500.000 reais na época. Hoje você não faz por 10 milhões aquela primeira etapa. Hoje você não faz por 10 milhões o que foi feito lá. Com o preço do metro quadrado em Juazeiro, nem pensar, né? Além disso, além do metro quadrado, é a obra mesmo em si. Também, a drenagem, quadras, a drenagem, toda aquela estrutura que foi feita. Depois o deputado Vaz teve a oportunidade, juntamente com o governo do estado, fazer uma melhoria lá. Botou quase mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, e para fazer a proteção que precisa ser feita, mas o Parque Ecológico é pouco utilizado, que deveria ser mais utilizado. No dia seguinte da inauguração, Vaz sabe que eu cheguei lá, tinha mais de 20 mil pessoas frequentando as bicas, área de lazer, e que precisava continuar ali. São 270 hectares, precisa dar continuidade. E eu queria dar continuidade para a construção do restante, não tinha os recursos, mas esperava que os administradores seguinte continuasse essa obra, que é importante para a vida do povo do Juazeiro. Doutor Salviano, tem uma pergunta muito interessante aqui do Cícero Fernandes, lá dos franciscanos, que normalmente participa do Tribuna Livre. Ele diz: doutor Salviano, o senhor teve 2 mandatos, não vou perguntar se o senhor se sente realizado, porque o senhor foi candidato a um 3º mandato. Quais seriam as obras que estariam na sua cabeça naquele momento? Se hoje o senhor fosse prefeito de Juazeiro, estaria inaugurando que obras? Olha, aqueles que eu fico feliz, das pessoas que acompanharam a última eleição, os 37 mil votos que eu recebi, as pessoas que também entenderam a nossa mensagem. Nós avisamos o que poderia acontecer no Juazeiro. Evidentemente que nós tínhamos um programa de governo importante, nos preocupamos com a infraestrutura do Juazeiro. Você vê o tráfego do Juazeiro, é uma coisa preocupante. A educação do Juazeiro é uma coisa preocupante. A saúde do Juazeiro é uma coisa preocupante. Então, todo esse conjunto, a questão urbanística da cidade, o plano diretor ser executado adequadamente, é uma coisa que todo administrador tem que se preocupar. O Juazeiro é uma cidade turística, precisa ser embelezada, precisa as praças ser cada vez mais construídas, mais praças, além das que tem. Você vê o seguinte, a gente fica triste quando passa na praça Zé Ilano, lá em frente a La Favorita, que está praticamente para pouco cuidado, deveria ser melhor cuidada. Você passa na praça Doutor Feitosa, ali em frente à casa do Dr. Meton, na Lagoa Seca, é uma tristeza. A Praça Felipe Neri, aquela está praticamente não existe mais. A Praça Felipe Neri, lá na Lagoa Seca, também deveria ser mais cuidada. Nós reformamos a Praça Padre Cícero 2 vezes, tivemos a oportunidade de reformar a Praça Padre Cícero, tanto é que aqueles bancos que estão lá, nós colocamos lá, é um banco que tem um coreto lá, belíssimo coreto, não sei por que tiraram o coreto, e os bancos até hoje pode ter pintado, mas o banco não se acaba não. Está pintado realmente, mas a estrutura é... Eu queria fazer uma perguntinha assim, de ordem política. Como era o seu relacionamento na época com a Câmara de Vereadores, se você tinha oposição na Câmara de Vereadores, e com a imprensa? Porque a gente escuta e assiste por aí muitos gestores e prefeitos que reclamam que tem oposição na imprensa. Como era essa tua relação com a Câmara, se tinha oposição, e a relação com a imprensa? Olha, na Câmara Municipal sempre tive o apoio, porque eu nunca procurei eleger o presidente da Câmara. Eu deixava os vereadores à vontade, ele elegia a mesa diretora e eu conversava com todos eles. Respeitosamente,
e que nunca nenhum vereador, nunca o projeto meu deixou de ser votado e nunca eu fiz reunião para pedir que votasse naquele projeto. Evidentemente que eu mostrava a importância que tinha os projetos que o Executivo mandava para a Câmara. Mas fui muito feliz porque nunca tive dificuldade, o relacionamento era respeitoso, relacionamento de amizade e de confiança. Então, foram os 2 períodos que eu tive apontado, vários presidentes da Câmara que me relacionava muito bem com o Poder Legislativo e que prestigiava respeitosamente. Os vereadores pediam obra para seus municípios. E isso era que interessava, pedia obras para sua área que interessava e o apoio que era importante para continuar a vida administrativa da cidade. E a imprensa, eu fazia questão que a imprensa criticasse, fazia questão porque era bom. Eu corrigia aquilo que eu achava que poderia estar certo e a imprensa corrigia, criticava e eu passaria a rever a minha visão administrativa. Então, nunca Mas tinha muita crítica na imprensa? Tinha uma rádio. A Rádio Progresso passou durante o tempo todo criticando no primeiro mandato e eu apenas agradecia porque era uma advertência que ela estava fazendo para que a administração pudesse corrigir aquilo que poderia estar equivocado. Muitas das vezes eram injustas as críticas, mas é bom que você tenha a crítica para você avaliar sua posição administrativa. Eu acho que todo administrador tem que ter a posição para criticar, para que ele possa também se preocupar e corrigir aquilo que está equivocado e também não errar, porque ele está sendo vigiado e fiscalizado. O Poder Legislativo é o poder mais transparente que existe. Esse Poder Legislativo, ele tem que ser livre, ele é importante e ele é salutar para a vida administrativa, tanto do país, como do Estado, como do município. Então, vamos cumprir agora as normas da empresa e realizar o nosso intervalo, mas em 2 minutinhos estaremos de volta, continuando com o nosso Tribuna Livre. Até já, amigos. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. BV Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. No ano do centenário de Juazeiro do Norte, aproveite as promoções da Cariri Motos. Promoções assim só daqui a 100 anos. Pop 100 a partir de R$ 149,00 em parcelas fixas mensais. CG Fan KS a partir de R$ 198,00 em parcelas fixas mensais. Vá hoje mesmo na Cariri Motos e saia de Honda 0 km. Cariri Motos, Juazeiro, Crato, Brejo Santo, Campos Sales e todos os pontos de venda Cariri Motos de nossa região. Quem leva moto a sério, leva uma Honda.
No centenário de Juazeiro, o Supermercado Econômico preparou ofertas imperdíveis. Frango resfriado nato, R$ 2,89 o quilo. Leite Betânia integral, R$ 1,89. Laranja pera, 79 centavos o quilo. Cebola amarela, 98 centavos o quilo. Maçã gala, 1,98 o quilo. Supermercado Econômico, em Crato e Juazeiro do Norte. Filiado à rede Cariri Supermercados. Férias? Vai viajar? Leve as óticas Diniz na bagagem. No mês de julho, 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Pare e aproveite. É o desafio do menor preço das óticas Diniz. Óculos de grau, óculos solar, pesquise. Cobrimos o menor orçamento da concorrência em 10%. 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Somente na melhor rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Estamos retornando, amigos, com o nosso Tribuna Livre, e temos aqui uma correspondência do Ranildo Muniz, que é lá do bairro São Miguel. Ele parabeniza Juazeiro do Norte pelo seu centenário e também parabeniza o doutor Salviano pela homenagem que prestou ao padre Cícero Romão Batista nos seus 150 anos, quer dizer, o Sesc Centenário, e pede para que o doutor Salviano se der o trabalho de fazer uma comparação, muito embora ele talvez nem goste disso, né, do Sesc Centenário com o Centenário. Ele tinha um projeto para o Centenário, não foi possível, mas foi uma grande festa naquela época, né, doutor Salviano? Olha, naquela época o Juazeiro assistiu, o Brasil assistiu a divulgação a nível nacional da festa do Sesc Centenário. Até e tivemos a oportunidade de trazer uma orquestra lá de João Pessoa, que empolgou muito. Aconteceu um seminário internacional aqui, onde o memorial foi lotado várias noites para debater a questão do Juazeiro, a religiosa do Juazeiro, das romarias, discutir as romarias, e que tornou-se, e foi a missa que veio de 150 padres do Nordeste todo. Seriam 150, na verdade vieram 164. Você está me corrigindo, eu pensei que era só 150, mas foi mais. Sobrou padre. E na verdade foi um grande acontecimento que aconteceu, vários governadores esteve aqui, na época era o governador Ciro Gomes, governador do Ceará, e que tivemos a oportunidade de fazer uma das grandes homenagens ao Padre Cícero aqui, durante 3 dias de festa, e que ficou na vida e na memória do povo juazeiro, e que é bom ser sempre lembrado aquele fato, porque toda homenagem que faz o fundador de Juazeiro é pouca pelo muito que ele fez, pela liderança que ele exerceu, pela a imagem que ele deixou, pelos ensinamentos, e que essa cidade, e nós todos devemos tudo o que aconteceu, está acontecendo no Juazeiro, a esse grande liderança religiosa que foi o Padre Cícero. Então, o Sesc Centenário foi essa homenagem que o Juazeiro prestou naquela época. Só quem compara é a população do Juazeiro, que assistiu os 2 momentos. Então, a população deve comparar, porque isso é muito importante para a memória histórica da cidade do Juazeiro. Doutor Salviano, as administrações últimas reclamam muito de um apoio mais efetivo da sua parte como deputado federal. Isso é em função de quê? É o fato de ter várias cidades para atender, ou é o relacionamento que não chega a ser o ideal? Como é que funciona isso? Olha, é uma coisa boa, é importante para a gente explicar,
porque a nossa vida parlamentar é em função dos municípios onde nós exercemos atividade política. Os prefeitos que nos apoiam, dão apoio, eles cobram muito e vão a Brasília procurar os recursos. Aqueles que não procuram, eles ficam, na verdade, sem poder reclamar porque não pediram. Quando você não solicita, não persiste, porque lá em Brasília você tem que ir nos ministérios todo dia, acompanhar diariamente, e os prefeitos também. E ir com projetos, E né? com projeto. Acontece que muitas das vezes vocês querem ajudar o município que ele está inadimplente. Foi o que aconteceu aqui no Juazeiro na administração passada, onde tinha os recursos para o Juazeiro e que não veio porque a prefeitura que estava inadimplente, o município estava inadimplente, não pôde ver vieram esses recursos. Então, precisa que a gente tenha essa consciência de que nós estamos à disposição das prefeituras e sempre que eu sou solicitado, eu fui solicitado pelo prefeito atual para ajudar e eu dei uma orientação porque eu, como sou de oposição, o governo não empenhou minhas emendas do ano passado. Mas como o prefeito é da situação, então eu dei a oportunidade que ele, juntamente com o seu partido, pudesse empenhar os recursos que deram destinados às emendas individual para vir para o Juazeiro. Espero que a gente possa conseguir. Bom, o Aurino Saraiva telefonou para parabenizar o doutor Salviano pela ótima administração que fez em Juazeiro em 2 oportunidades. Dona Vitória Bezerra, lá do Pirajá, também diz que, na opinião dela, o doutor Salviano foi realmente o melhor prefeito desta cidade. E também tem mais uma série aqui, e eu quero lembrar já que no final do programa nós vamos distribuir 10 livros destes. Já fizemos aqui uma distribuição de 5 no programa passado. Dá um close aqui, ô Miguel. Esse livro é muito interessante. O Vasques Landim é que está trazendo os 10 livros. Veja aí. Execução do Testamento do Padre Cícero Romão Batista e o inventário do Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Doutor Salviano, ontem nós fizemos um programa aqui muito interessante sobre o Juazeiro Independente e trouxemos aqui 3 figuras realmente sensacionais, 3 historiadores, né? O Renato Casimiro, já no final do programa, fez uma reflexão muito interessante. Lembrou que o povo do Juazeiro antes se unia mais para discutir as questões locais. Ele acha que o povo do Juazeiro está muito alheio às coisas da cidade, ao futuro político da cidade, talvez achando que esse boom do setor privado, esse crescimento fantástico que o setor privado está trazendo para Juazeiro, seja o suficiente, quando na verdade o ideal seria uma combinação de público e privado. O senhor já chegou a pensar nesse tema? Olha, Luiz Carlos, eu acho que ele foi muito feliz da colocação. Primeiro é o seguinte, a população deve se reunir e quando nós trouxemos a televisão para cá, foi fazer um fórum permanente de debate para que a sociedade pudesse debater os seus programas, os seus projetos, suas ideias e discutir e encontrar aquilo que ele deseja para a sua cidade. Então, o Juazeiro está no momento de repensar a sua postura política, administrativa, social e comercial. É o momento de discutir tudo aqui. E é o momento de rever tudo também. O mundo mudou. E essa cidade é grande, precisa ter que as pessoas se preocupem e tenha muito zelo por ela. A gente não pode fazer as coisas individualmente, pensando somente individualmente, precisa fazer a coisa coletiva, e é um momento, esse centenário é um momento importante para fazer essa reflexão. Tanto os políticos, como os empresários, como a população do modo geral, tem que reivindicar. O povo de Juazeiro se acomoda muito fácil, não reclama nada, está tudo certo, não diz, vê uma coisa que está errada, não reclama, tem a oportunidade de reclamar, não reclama. Então, esse comodismo é ruim para o progresso da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Essas 3 cidades, Crato, Juazeiro e Barbalho, têm que se unir, fortalecer. Não é possível que 3 cidades dessa, que o deputado sabe, o deputado Vasco Landim sabe, que ele trabalhou para fazer um local para o tratamento do lixo.
E isso não aconteceu até hoje porque não há convergência de ideias nesse sentido. E foi criado a região metropolitana do Cariri. Então, esse aterro sanitário é necessário. Essa cidade não pode ficar desconhecendo a importância que tem o lixo para a saúde da população. Não é possível que você pegue os restos das cirurgias dos hospitais e seja jogado aí ao relento, caindo tudo isso dentro do rio. Essa poluição é uma coisa preocupante. Quando nós fomos construir quando o Parque Ecológico da Timbaúba, foi também pensando em preservar o que o Padre Cícero ensinou. Preservar aquilo, o verde. A única faixa verde que tem aqui na cidade é ali na faixa da Timbaúba, e não pode deixar aquilo se acabar. É preciso que haja uma preservação daquilo, que os administradores se continuem aquela obra do Parque Ecológico, porque não é obra eleitoreira, é obra para fazer o bem à saúde da população. Deputado Salviano, 10 anos de prefeito, nos 2 mandatos. Certamente que teve muitos problemas, muitas dificuldades. Eu queria saber se naquela oportunidade, durante esses 10 anos, você utilizou alguma política de doação de terreno, de permuta de terreno, de privatização de algum órgão público, ou você, durante esses 10 anos, essa política não vigorou na sua administração? Olha, eu vejo o seguinte: o que eu fiz foi desapropriar e incorporar ao patrimônio do município. Você vê a horta do lado do Sabiá, e foi uma das coisas que eu sempre persegui, era asfaltar as estradas da zona rural. Era a minha preocupação para integrar a zona rural com a zona urbana. Essa era uma preocupação. E nós, durante os 10 anos, o que nós fizemos foi desapropriar 270 propriedades para incorporar o patrimônio do município. Então, em vez de fazer doações, nós fizemos incentivo. Por exemplo, o shopping veio para o Juazeiro. Não foi dando terreno, foi dando incentivos fiscais, isenção de IPTU, isenção de ISS, para que essas empresas se instalassem. Não é preciso você oferecer terreno, a não ser que seja quando nós trabalhamos para que assim viesse para cá. O governo do Estado, fomos atrás do governo do Estado, para que o Estado comprasse a Icasa na época e fizesse a doação para assim vir para aqui, que era uma obra importante, é uma empresa importante para a vida da nossa cidade. Então, eu quero dizer que a nossa preocupação maior era incorporar o patrimônio do município, porque precisava dessas obras para construir. Eu queria também fazer essa colocação, que eu acho que é interessante. Prefeito 10 anos, deve ter ficado alguma coisa que você desejaria ter realizado em Juazeiro e não realizou. Tanto é assim que você disputou uma nova eleição, certamente com um projeto na cabeça, com a vontade de executar. O que foi que deixou, durante esses 10 anos de mandato, de executar em Juazeiro do Norte em benefício da cidade do povo, que tu tinha, ou ainda tem, ou guarda esse desejo de realizar para essa cidade tão grande, cidade de contrastes, cidade que tem uma área bonita, outra feia, que tem uma área residencial de pessoas que tem um poder econômico elevado e outra de extrema pobreza, enfim, uma cidade centenária que ainda tem esgoto correndo e céu aberto da cidade, que tem áreas que não têm energia elétrica, que tem pessoas carecendo de moradia digna. O que tu tem na tua cabeça que tu deixou de fazer e que se propôs a ser prefeito novamente? Não sei se está se propondo, certamente, a novamente disputar em 2012 outra eleição para executar para essa cidade. Olha, Vasco, na verdade, a gente tem sempre uma preocupação de trazer o melhor para o Juazeiro. Preocupação permanente, dia e noite, 24 horas. Se eu fosse citar o que eu desejava fazer aqui, eu passava a noite toda aqui dizendo. Primeiramente, o seguinte: o Juazeiro é uma cidade que precisa ser melhorado o seu visual. Precisa ser, aumentar a sua arborização. Nós começamos a arborização, mas não continuaram. 500 mil mudas foram plantadas. O Parque Ecológico faz parte dessa arborização.
e não continuaram. Então é uma preocupação que a gente tem. Mas o mais importante que nós temos em mente é que precisa criar uma zona de escoamento periférico, exatamente para fazer com que nós deixamos na prefeitura um projeto que saía uma avenida ali em frente à Singe hoje, saía lá ao lado da vila, na Vila Padre Alves, pegava a Avenida Zé de Melo, chegava lá aí saía lá naquela avenida que dá acesso lá àquela fábrica de papel que nunca funcionou, para seguir lá para Caririaçu. Da mesma forma, pegava ali em frente, ao lado do Ingra, Hotel Ingra, Letícia Pereira saía lá na altura da Zé Bezerra, da Humberto Bezerra, aliás, e da Humberto Bezerra passava pela aquele brejo, nas Pedrinhas, das Pedrinhas saía lá nas Malvas, e nas Malvas saía por dentro daquele brejo para sair lá na altura do Sebrae. Por isso você fazia um cinturão, né? Uma avenida... Foi chamado de anel viário pelo O anel viário, eu não sei se o anel viário cabe mais não, porque o tempo foi tão usado que deve ter sido inaugurado não sei quantas vezes, e que a gente fica triste de não ter visto essa obra inaugurada. Mas eu quero uma avenida perimetral em torno da cidade de Juazeiro. Então, e abrir ruas. A Rua São Francisco foi a abertura da Rua São Francisco foi cara, mas precisa criar estrutura. Eu pensava de fazer ali na Praça Patrícia, um estacionamento. Você não tem estacionamento no shopping? Você fazia o estacionamento aqui para desagregar aqueles carros durante na Rua Seria São Pedro. Um estacionamento subterrâneo? Subterrâneo, onde você chegava ali, estacionava sem prejudicar a praça. O edifício, debaixo do edifício, não sei quantos andares, você tem um estacionamento, fazia um estacionamento ali. Então, são ideias. Em torno do Mercado Central, eu tinha a ideia de desapropriar tudo aquilo, descortinar aquilo, fazer uma grande obra ali, no centro, para desafogar e tornar-se um mercado visível, uma obra importante para a vida do Juazeiro. Mas e também o seguinte, passar ali em frente àquele triângulo, você tem que fazer uma coisa importante ali, para aquele tráfego, a pessoa que vem do Crato, a pessoa que vai para Barbária, aqueles cruzamentos, e com aquele hospital vai acontecer muitos acidentes ali, e a gente tem essa preocupação. E era a nossa visão criar também um centro de convenção aqui no Juazeiro, uma cidade como Juazeiro, cidade comercial que liga, um mesopólio que liga praticamente esse comércio de Juazeiro feito com São Paulo, e agora com esses voos aéreos que tem aí. O terminal de passageiro, precisa a gente ter uma correção nas colocações. O aeroporto de Juazeiro, a pista é muito boa. A pista é o dobro da Santos Dumont. O que nós não temos adequadamente para atender a demanda que tem hoje é o terminal de passageiro, que com 5 milhões você faz um terminal de passageiro, igual foi feito no Rio de Janeiro, do Santos Dumont. Então são coisas práticas que podem ser feitas, e que a Infraero já devia ter feito, e que a cidade, nós somos prejudicados por isso aí. Mas, na minha visão, a avenida, nós temos que abrir aquela avenida Vigílio Távora, fazer uma avenida bonita, de alargar aquilo para fazer uma avenida mão com canteiro no meio, para quem chegar aqui no Juazeiro já ver uma cidade que está sendo bem cuidada, está sendo bem estruturada, e são obras importantes. Esses são seus sonhos e suas ideias. Esse é o sonho, essas nossas ideias que estão aqui na mente, e que a gente... E você sonha, sonho 24 horas, em executar isso aí? Eu sonho 24 horas, e nós políticos, nós assumimos missão, e a missão é aquela que o povo determina. Doutor Salviano, a exiguidade de tempo nos obriga a citar aqui os que nos telefonaram. O Cícero Dias pergunta se a Universidade Federal vier para o Cariri, se o senhor defende a sede em Juazeiro. O José Silva do Santa Teresa, né, vai concorrer também ao livro. O João Bosco do Salesiano diz aqui que a primeira administração do senhor foi a melhor de Juazeiro. A Edilvânia do Jardim Gonzaga também, ela fala aqui do Jardim Gonzaga. Salviano, você poderia fazer alguma coisa pela saúde do bairro Jardim Gonzaga,
Quer dizer, essa pergunta hoje seria feita à administração pública, né? O Valdécio também vai concorrer e também fez a sua pergunta, mas o tempo é exíguo. O José, aliás, algumas, eu quero lembrar que algumas perguntas até já foram respondidas ao longo do debate. Gostaria de saber os novos o que, meu Deus? Salviano para os novos projetos de Salviano para Juazeiro. Ele acaba de citá-los, né? E tem ainda do Santo Antônio de Barbalha, Paia, do Santo Antônio de Barbalha. Qual foi sua maior realização em Juazeiro? O doutor Salviano já citou. Então eu vou citar aqui, doutor Salviano, os 10 que vão receber o prêmio do livro. O Ranildo Muniz, né? Aquele que fez a comparação do Sesc Centenário. Dona Vitória Bezerra, lá do Pirajá, pode procurar amanhã o seu livro. Amanhã ou só segunda? Amanhã, pode procurar. Pode ser amanhã? O Aurino Saraiva também vai receber 3. O quarto é o Cícero Fernandes, que, salvo engano, já ganhou 1, mas vai poder repassar porque ganhou de novo, né, e não há essa proibição. O Cícero Dias é o 5º. O 6º é o José Silva, do Santa Teresa. O 7º é o João Bosco, lá 2 salesianos, vão anotando aí para que vocês possam procurar amanhã. O Edivânia é o 8º, na minha contagem. O 9º, Valdécio, e o 10º é o José, só que o José, pela pergunta, José, você vai se reconhecer, né? Você gostaria de saber os novos projetos de Dr. Salviano para Juazeiro. Esse José, não tem aqui o endereço, deve também comparecer amanhã para receber o seu livro, que é muito interessante. Agradeço aí ao Dr. Salviano pelo belíssimo trabalho que nós realizamos. Mas eu tenho uma pergunta básica que foram feitas a todos que aqui estiveram, e para não cometer injustiça, não poderia deixar de fazer ao deputado Salviano. Você tem esse sonho de realizar essas obras estruturantes em Juazeiro do Norte. Imagine-se segunda-feira, amanhã é domingo, imagine-se segunda-feira tomando posse, sentando na cadeira de prefeito de Juazeiro do Norte. O que de imediato, qual a providência de imediato você tomava para dar uma sacudida nessa cidade, assim bem objetivamente? Objetivamente eu contratava 2.000 garis por um período para limpar a cidade toda e fazer um mutirão de limpeza na cidade e fazer com que a população sentisse que a administração estava presente em todos os recantos do Juazeiro. E segundo, é fazer com que as pessoas passassem a participar da vida administrativa da cidade, se reunissem com a administração e com o secretário dessa missão, porque nós temos a preocupação de que todas aquelas pessoas que recebem missão cumprem. E as pessoas que não cumprem são cobradas, e elas, como são cobradas, elas gostam elas cumprem com toda certeza. Mas eu queria, para encerrar, dizer o seguinte: esse programa é um programa muito importante que vocês instalaram, foi muito importante isso que vocês promoveram para o Juazeiro, porque deu a oportunidade aos ex-prefeitos a dizer aqueles que realizaram, e a população acompanhar, quem sabe. Muitas obras que eu fiz na primeira administração, muitos que nasceram naquela época nem se lembram mais, então é bom a gente rever. Eu tenho um livro, não sei se está aí, eu tenho uma revista que diz todas as atividades administrativas que foram executadas no Juazeiro no nosso período. Então, é importante que as pessoas tomem conhecimento e a gente passa a fazer um fórum permanente e discutir. Vamos repensar a cidade do Juazeiro, vamos repensar a administração futura do Juazeiro, e isso é bom para todos os níveis das pessoas que moram aqui. Mas eu queria dizer que eu estou trabalhando, não só eu, mas todos os parlamentares dessa região estão trabalhando a partir do senador Reginaldo Duarte, de trazer a Universidade Federal do Cariri. E nós estamos empenhados em trazer a Universidade do Cariri, porque já tem a estrutura física, já existe, o campus avançado, a Escola Agrotécnica do Crato, o Centec, a Escola Técnica Federal daqui do Juazeiro, e tem uma gama de cursos já funcionando, a Escola de Medicina Barbalha, e eu tive a oportunidade de falar com o ministro e dizer que a infraestrutura aqui já existe, é só instalar a Universidade Federal, como
porque já tem esse apoio estruturante e físico aqui na nossa cidade. E nós temos a preocupação de lutar para que venha o gasoduto para o Juazeiro, para que não aconteça desmatamento da Chapada do Arari, porque é a nossa única reserva que nós temos. E o polo químico farmacêutico, que nós estamos lutando, trabalhando para que essa região tenha esse polo químico farmacêutico. E o mais, eu queria voltar outras vezes para complementar aquilo que nós conversamos. O tempo é curto e não dá para dizer verdade, tudo. Mas dá a tua mensagem aí rápida, com uma frase sobre o centenário de Juazeiro do Norte, uma mensagem. Eu queria parabenizar o povo de Juazeiro, esse povo que gosta de trabalhar, que gosta de rezar, acredita no que faz, e que nós temos que, quem acredita no que faz, acredita no futuro. E é isso que nós temos, essa certeza e a esperança que as pessoas possam absorver e tenha a esperança de que o presente e o futuro faz parte da nossa vida. Ok, e assim, amigos, nós concluímos a nossa missão, encerrando o 6º programa da série homenagem aos ex-prefeitos de Juazeiro do Norte. Muito obrigado pela atenção dispensada. A seguir, os senhores terão uma transmissão belíssima das comemorações do centenário de Juazeiro. Boa noite, Vasques. Boa noite, agradecer ao deputado Salviano por comparecer ao nosso programa e agradecer ao nosso telespectador. Boa noite e até o próximo programa. Obrigado, amigos. Boa noite.